Eu sempre achei que depois de certa idade, a vida vai ficando miúda, igual roupa que encolhe no varal. A gente acorda, põe água pro café, varre o terreiro, fala com 2 ou 3 vizinhos e pronto. O dia acabou. Eu era assim. Viúva há muitos anos, filhos cada um no seu rumo. Minha companhia era rádio de pilha, cheiro de sabão em barra e meus crochês coloridos. Até que um dia, no ponto do ônibus, minha vida levou um tombo manso. Ele chegou. Boné abaulado, sorriso fácil, um cheiro de colônia doce que lembrava festa de igreja. Dona, a senhora sabe que horas passa o circular pro hospital? Kel perguntou com aquele jeito de quem tem pressa, mas não perdeu a educação. Eu disse que sabia, que atrasava sempre uns 20 minutos. Ficamos ali, olhando a rua, e ele puxou conversa sem medo. Perguntou do bairro, falou do calor, sorriu pra uma criança que passou correndo. Quando o ônibus dobrou a esquina, ele agradeceu. A senhora é gentil, viu? E bonita desse jeito, parece até moça. Eu ri sem... Moça. Fazia décadas que ninguém me chamava de bonita. No outro dia, dei de cara com ele na fila da farmácia. Olha nós de novo, dona? Perguntou. Lourdes, respondi. Prazer, Kaique. Ele segurou minha sacola, abriu a porta, fez festa como se reencontro fosse destino. Na saída, insistiu em carregar meu pacote de arroz até a esquina. Conversa vai, conversa vem. Soube que fazia bicos, que morava de favor na casa de um primo, que a mãe dele morrera cedo e que a vida tinha sido dura. Falava de um jeito que a gente acreditava. E eu acreditei. Começaram os encontros sem combinar. Feira no sábado, missa no domingo, o mesmo banco da praça na tardinha. Kaique tinha reparo pra tudo. Ajeitava minha sandália, esticava meu lenço, elogiava minha blusa antiga como se fosse roupa de madame. A senhora tem mão bonita, dona Lourdes, dizia, pegando a minha de leve. Eu sentia um tremor no peito que fazia tempo que não sentia. Não era só a palavra bonita. Era me olhar como se eu existisse de novo. Um fim de tarde ele apareceu mais abatido. Tô meio cansado, dona. Nada demais. Fingiu normalidade, mas o rosto denunciava. Na hora de levantar do banco, vi pela fresta da camisa umas fitas coladas. No braço, marca de agulha recente. O que é isso, menino? Ele desviou os olhos. Tratamento bobo. Coisa que a gente resolve. No dia seguinte, o circular veio lotado. E empurra daqui, empurra dali. Escutei de relance a atendente do posto. Hemodiálise segunda, quarta e sexta, né, Kaique? Meu corpo gelou. Ele me viu ouvir. Baixou a cabeça. Não queria preocupar a senhora. A partir daí, tudo ganhou outra cor. Eu comecei a levar garrafinha de água, fruta cortada, pão de queijo quentinho escondido na bolsa para entregar na saída do hospital. Ele recebia com aquele sorriso de menino agradecido. Um dia me mostrou o braço cheio de furinhos, como estrada de formiga. O rim preguiçoso, dona Lourdes. Fila é grande. A gente vai levando. Eu passei a noite acordada, olhando o teto, com o coração batendo alto. No rádio, o padre dizia que amar é cuidar. Eu pensei. Cuidar é o que eu sei fazer. A presença dele foi entrando na minha rotina igual cheiro de café. Quando eu via, já estava pela casa toda. Comecei a pentear o cabelo com capricho, a passar batom cor de goiaba, a escolher vestido melhor para as idas ao posto. Ele reparava e ria. A senhora é a mais chique dessa cidade. Eu não lembrava a última vez que tinha me sentido assim. Foi numa quarta-feira de sol seco que Kaique, sem drama, soltou a frase que mudou tudo. Ontem o médico falou de doador vivo, dessas coisas. Mas isso é papo pra rico. Disse rindo como quem não quer nada. E rapidamente trocou de assunto. Eu não respondi. A ideia ficou sentada comigo no banco. Veio pra casa comigo. Deitou na cama comigo. Doador vivo.
Fiquei pensando nos meus 2 rins, firmes, sem reclamar de nada. E nele, moço novo, preso à máquina 3 vezes por semana. Passei o dedo nas minhas veias finas e fiz uma reza torta. Meu Deus, se for para eu servir, me usa. No outro encontro, falei baixinho, com o peito estufado de coragem besta. E se eu fizesse exame para ver se dá certo, Kaique? Ele primeiro riu, achando que era gracejo. Depois ficou sério, os olhos molhados, a voz falhando. A senhora fala isso mesmo? Eu senti as pernas tremerem, mas não recuei. Falo. Eu tô aqui. Naquele instante, o mundo pareceu caber inteiro entre nossas mãos. Ali, no banco da praça. Eu não sabia de papelada, de risco, de dor. Eu só sabia de amor no jeito antigo. O que arde, o que entrega, o que não faz conta. E assim começou a história que agora eu conto. Com cicatriz por dentro e por fora. A história de quando me chamaram de bonita outra vez. E eu dei mais do que beleza. Dei um pedaço de mim. Quando falei aquela frase, que faria exame para ver se podia doar um rim, parecia que as palavras não eram minhas. Até eu me assustei. Mas Kaique me olhou de um jeito que nunca ninguém tinha olhado para mim. Como se eu fosse a salvação dele. E quem já passou a vida toda sendo invisível sabe. Quando alguém finalmente enxerga a gente topa qualquer coisa. No outro dia, ele mesmo me levou pela mão até o hospital. Não precisa, menino. Eu sei andar sozinha, eu disse. Mas a verdade é que adorei a sensação de ter alguém cuidando de mim. Ele entregou meus documentos. Ficou sentado na recepção, esperou cada chamada como se fosse parente de sangue. E quando a moça do balcão perguntou: "A senhora é mãe dele?" Eu ia dizer que não, mas ele se apressou. "É mais que isso, é família." Eu senti a lágrima empacar na garganta. Os exames começaram. Tanta agulha, tanto papel, tanto médico com cara séria. "A senhora tem certeza?" repetiam. Eu respondia firme: "Tenho." Por dentro, o coração batia apavorado. Mas Kaique me animava o tempo todo. "A senhora é forte, eu acredito." E eu, boba, acreditava que aquele "eu acredito" era mais do que sobre saúde. Eu achava que era sobre nós dois. Nas semanas seguintes, minha vida virou consulta. Eu já não tinha tempo pros crochês, pras vizinhas, nem pros netos quando vinham me visitar. Tudo era exame, preparo, dieta. Eu escondia de muita gente porque sabia que iam me chamar de louca. E talvez eu fosse mesmo. Mas dizia pra mim mesma: melhor ser louca por amor do que morrer seca de solidão. Um dia, a médica chamou nós dois na sala. Eu tremia igual vara verde. Ela olhou meus papéis, respirou fundo e disse: "Compatível." Naquele instante, Kaique segurou minha mão, apertou forte. E o sorriso dele era tão largo que eu quase não cabia dentro de mim. Ele beijou minha testa baixinho e disse: "Você salvou minha vida." Eu nunca tinha ouvido frase mais bonita. Saímos do hospital e fomos direto pra praça. Sentamos no banco de sempre. Ele comprou um sorvete de casquinha e dividiu comigo, rindo quando o doce escorreu na minha mão. "Agora tudo vai mudar, Dona Lourdes. A senhora vai ver. É um novo começo." Eu acreditava em cada palavra. Naquela noite, deitei e encostei a mão na barriga, como quem se despede de um pedaço. Sussurrei uma oração torta: "Senhor, se for para dar vida a ele, que seja." Não pensei no risco. Não pensei no depois. Só pensava que pela primeira vez em tantos anos, eu era necessária, importante, insubstituível. Hoje, lembrando, eu sei que aquele exame que deu positivo não foi só sobre compatibilidade de rim. Foi também o começo de eu entregar minha vida inteira nas mãos de um rapaz que sabia pedir, sabia sorrir, sabia enganar. Mas naquela época, eu não via nada disso. Eu só via amor. E amor quando a gente tá carente,
cega mais do que qualquer luz forte. Nunca vou esquecer do primeiro dia em que falaram da cirurgia. Eu saí do consultório com as pernas bambas. Parecia que o chão tinha sumido. A médica falou um monte de coisa difícil. Anestesia, risco, recuperação, repouso. E no meio de tudo, uma frase que ficou martelando. A senhora pode viver com um rim só, mas vai precisar de cuidado pro resto da vida. No caminho para casa, Kaique me abraçou pelos ombros e disse: Dona Lourdes, não fica assim. Vai dar tudo certo. A senhora tá me dando um futuro. Eu nunca vou esquecer. Eu sorri, mas o medo me roía por dentro. À noite, deitada, eu pensava: e se eu não acordar? E se eu não aguentar a cirurgia? Mas aí lembrava do sorriso dele. Daquele jeito que me chamava de minha salvadora. E o medo virava coragem. Eu dizia pra mim mesma: se eu morrer, ao menos morro útil. Vieram os preparativos. Um monte de remédio. Dieta controlada. Exames atrás de exames. Eu já não era dona da minha rotina, mas aceitava tudo calada. As enfermeiras me olhavam com pena. Algumas até arriscavam um conselho. A senhora é corajosa, mas pense bem. É sacrifício grande demais. Eu respondia com um sorriso curto. Quem nunca teve nada não pensa duas vezes quando alguém precisa. Kaique era um espetáculo de carinho nesse tempo. Me ligava toda noite. Tá bem, minha rainha? Tomou os remédios? E eu ria, me sentindo moça de novo. Ele aparecia em casa com flores baratas do mercado, mas que pra mim eram mais bonitas que as da floricultura. Dizia que quando tudo passasse, a gente ia viajar, conhecer o mar juntos. Eu acreditava. Já me imaginava de vestido colorido, caminhando com ele de mãos dadas na areia. Na véspera da cirurgia, sentei na cama. Escrevi uma carta pros meus filhos. Não contei a verdade, não tive coragem. Disse só que os amava, que fossem felizes, que cuidassem dos netos. Escondi a carta na gaveta, como se fosse segredo meu com Deus. A manhã marcada, Kaique foi comigo pro hospital. Segurava minha mão, como se fosse ele quem ia deitar na maca. E quando o médico veio falar dos riscos, ele respondeu por mim. A gente confia, doutor. Vai dar tudo certo. Deitada já com a roupa azul do hospital, senti uma mistura de medo e orgulho de estar dando vida para alguém, de ser tão necessária. E ao mesmo tempo medo de nunca mais voltar a ver a luz do dia. Kaique se inclinou, beijou minha testa e sussurrou: Eu te amo. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Foi com essas palavras que adormeci, enquanto a anestesia me puxava pro escuro. Hoje, velha e com a cicatriz que nunca fechou direito, eu sei que aquela foi a maior entrega da minha vida. Não só do meu rim, mas da minha confiança, da minha dignidade. Mas naquela hora, eu não via nada disso. Só via o brilho nos olhos dele e acreditava que valia tudo. Acordei com o corpo pesado, parecia que tinha levado uma surra. Tudo em mim doía. Até a respiração parecia puxar ferro. O quarto branco, o bip do monitor, o cheiro de desinfetante, tudo denunciava que eu estava viva, mas pela metade. A primeira coisa que fiz foi tentar mexer a mão. Fraca, mas consegui. Depois abri os olhos devagar. Enxerguei a enfermeira ajeitando o soro e perguntei com voz rouca. E ele... Como tá o Kaique? Ela me olhou, hesitou e disse só. A cirurgia foi bem. Ele tá em recuperação também. Naquele instante, um alívio tomou conta de mim. Esqueci da dor, esqueci do corte que queimava na barriga, esqueci até da falta de ar. Só pensava. Ele tá vivo. Eu consegui. Minhas horas no hospital foram um misto de inferno e esperança. Eu não conseguia dormir direito. A dor não deixava. Sentia como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. E de fato foi. Mas quando lembrava que ele agora tinha uma chance de viver, eu sorria sozinha, como quem guarda um segredo bonito. 2 dias depois, deixaram Kaique me visitar. Ele entrou devagar, ainda pálido,
mas com aquele sorriso largo que me desmontava. Se aproximou da cama, pegou minha mão fria e disse: "Você salvou minha vida. Eu não tenho como pagar o que fez por mim." Chorei como criança. O soro escorria pelo braço, a dor latejava, mas naquele momento nada importava. Eu sentia que tinha feito a coisa certa. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. Cada passo era uma vitória. Levantar da cama parecia escalar uma montanha. As enfermeiras me ajudavam, mas sempre comentavam: "É sacrifício grande demais, Dona Lourdes." Eu fingia não ouvir. O que me sustentava era a voz dele no corredor, chamando meu nome, dizendo que ia cuidar de mim quando tudo passasse. Ele me fazia acreditar que quando eu saísse dali, não estaria sozinha. Na última noite no hospital, fiquei olhando a cicatriz nova na minha barriga. Era feia, torta, mas pra mim era medalha. Eu pensava: essa marca é a prova do amor que dei, do amor que recebi. Nunca vou me arrepender. Mal sabia eu que aquela cicatriz ia virar lembrança amarga. Porque a marca ficou, mas o amor dele não. Naquele momento, porém, eu estava cheia de esperança. Eu acreditava que tinha dado a ele não só um rim, mas também meu coração inteiro. E que, em troca, receberia fidelidade, gratidão, amor. Hoje, sei que doei tudo. E recebi só promessas vazias. Voltei para casa ainda fraca, com pontos na barriga e uma dor que parecia me cortar por dentro cada vez que eu respirava fundo. Não conseguia varrer, não conseguia cozinhar direito. Mal subia os degraus da frente sem ter que parar. Era como se cada gesto simples da vida tivesse virado um fardo. Na minha cabeça, eu tinha certeza que o Kaique ia estar ali, firme do meu lado, cuidando de mim, como eu cuidei dele. Afinal, eu tinha dado um pedaço de mim para salvar a vida dele. Quem não ficaria grato? Quem não seria presença constante, carinho, apoio? No começo até foi. Ele vinha, fazia companhia, me trazia água, ajeitava o travesseiro. Mas logo aquilo começou a mudar. As visitas dele foram ficando curtas, apressadas. Um dia dizia que tinha médico, outro dia dizia que precisava descansar. Noutro alegava estar resolvendo coisa do trabalho. Sempre uma desculpa. Eu, boba, não queria acreditar. Tentava justificar. Ah, é normal. Ele também precisa se recuperar. Mas no fundo, no silêncio da noite, deitada sozinha na cama com a cicatriz queimando, eu sentia. Ele estava se afastando, e os sinais eram claros. No celular, já não me mandava mais aquelas mensagens cheias de coração. Quando respondia, era seco, apressado. As ligações que antes duravam horas viraram minutos. Às vezes eu esperava até de madrugada, com o telefone na mão, e nada. Comecei a perceber também que quando aparecia, estava sempre mais arrumado do que o normal. Perfume forte, cabelo cortado, camisa nova. Eu olhava e perguntava: "Vai aonde assim?" Ele ria curto, desviava. "Nada demais, só encontrei uns amigos." Eu ficava ali, sentindo a do corpo e a ferida da alma se abrirem juntas. Eu queria acreditar que era só impressão, que logo tudo voltaria a ser como antes. Afinal, eu tinha dado a vida por ele. Mas quanto mais eu esperava, mais distante ele ficava. E foi nessa época que veio a segunda dor, a financeira. Eu não podia trabalhar. O pouco que eu tinha guardado já tinha ido embora em remédios, exames, comida. Minha casa, simples, começou a pesar. A conta de luz atrasada, o gás no fim, a geladeira ficando vazia. Pensei em pedir ajuda a ele, mas engoli, seco. Como eu, que tinha dado um rim, ia pedir dinheiro? Eu tinha medo que soasse como cobrança, e eu não queria ser peso para ele. Pelo contrário, queria que ele sentisse orgulho de mim. Só que a realidade era cruel. Eu estava quebrada, por dentro e por fora. E enquanto eu desmoronava, ele florescia, cada vez mais distante, mais bonito,
mais vivo, como se tivesse ganho uma nova vida. E eu tivesse perdido a minha. Às vezes eu ficava horas olhando no espelho, vendo a cicatriz, e perguntava: será que ele ainda lembra do que eu fiz? Será que ele sabe que eu daria tudo de novo? A resposta veio com o tempo, dura como pedra. Ele lembrava sim, mas não do jeito que eu esperava. Ele lembrava como quem guarda vantagem, não como quem carrega gratidão. E assim, dia após dia, o amor que eu pensei que ia me sustentar virou vazio. E a gratidão que eu imaginei eterna virou silêncio. O tempo foi passando e a minha ferida foi cicatrizando por fora, mas por dentro só doía mais. Eu ainda andava devagar, me cansava fácil, não podia carregar peso. Qualquer esforço já me deixava ofegante. A vida tinha mudado para mim, só que, para ele, parecia que tinha começado de novo. Enquanto eu me arrastava pela casa, com medo até de pegar uma gripe, o Kaique estava cada vez mais vivo, cheio de energia. Eu via nas redes sociais. Ele postava foto em festa, rodeado de amigos. Sorriso aberto, copo na mão, roupa nova. Escrevia legenda como nova fase ou renascendo para a vida. Cada vez que eu via aquilo, o coração apertava. Eu pensava: nova fase? E eu aqui presa sem poder trabalhar, dependendo de remédio? A vida dele renasceu às custas da minha. Era como se a saúde que saiu de mim tivesse virado combustível para a alegria dele. Tentei conversar uma vez. Perguntei se ele podia passar mais tempo comigo, me ajudar nas coisas de casa. Ele respondeu com aquele tom frio: Maria, eu não posso ficar preso. Eu quero viver. Você tem que entender. Entender? Eu fiquei muda. Como é que eu não ia entender? Eu dei um rim para ele viver. Eu vendi minha saúde, minha segurança, para ele ter mais tempo de vida. E agora, quem estava presa era eu. Presa na dor, presa nas contas, presa no vazio. Comecei a perceber também que ele já não tinha vergonha de me deixar de lado. Antes, pelo menos, vinha com desculpa. Agora, simplesmente sumia. Passava dias sem aparecer. E quando vinha, era só de passagem, com pressa, como quem faz favor. E as palavras doces sumiram junto. Não tinha mais minha princesa, meu amor. Só frases rápidas, secas, como quem quer encerrar logo a conversa. Eu sentia que, para ele, eu tinha deixado de ser mulher. Era apenas a lembrança de um favor que ele já não queria carregar. A situação em casa também piorava. As contas começaram a se acumular. Eu, sem renda, via cada mês virar um tormento. Cortei tudo o que podia. Luz apagada cedo, comida simples. Nada de remédio além do básico. Eu me virava como dava. Mas dentro de mim crescia a vergonha de ter perdido até a dignidade. Foi aí que eu entendi uma verdade dura. Enquanto eu esperava que ele me desse a mão, ele já tinha soltado a minha há muito tempo. Ele tinha ganhado a vida dele de volta. Bonita, nova, cheia de festa. E eu tinha perdido a minha. Às vezes eu sentava na cama e chorava baixinho, perguntando a Deus: será que ele nunca vai lembrar do que eu fiz? Será que eu só sirvo quando alguém precisa e depois sou descartada? A resposta não vinha. O silêncio era pesado. Só as lembranças me cutucavam, mostrando que no fim eu tinha dado demais para quem nunca me daria nada em troca. Eu já estava desconfiada havia um tempo. Não era só o jeito dele se afastar, não. Era o brilho nos olhos. Aquele ar de quem esconde alguma coisa boa, mas que não quer dividir. Eu, mulher velha já, calejada da vida. Sei bem quando tem outra na história. Só não queria acreditar. Foi numa tarde de domingo que a verdade caiu na minha cara. Eu estava em casa, sentada na varanda, quando uma vizinha, dessas que não guardam nada, chegou perto e disse: Dona Maria, eu vi o Kaique ontem à noite no centro. Ele estava com uma moça nova, bonita, de mão dada.
Pensei que a senhora soubesse. Na hora, meu peito travou. Senti o sangue sumir das pernas. Forcei um sorriso sem graça e respondi: sei, sim. Obrigada. Mas por dentro, eu tava desmoronando. No mesmo dia, fui mexer nas redes sociais dele. E lá estava. Foto num barzinho, ele rindo. E no canto da foto, o braço de uma moça segurando o dele. Não mostrava o rosto, mas dava pra ver que era nova. Cabelo comprido, unha pintada. O suficiente pra minha cabeça rodar. Naquela noite, não. Preguei o olho. Fiquei lembrando de cada sacrifício que fiz. O rim, a casa, a dignidade. E agora ele estava lá, desfilando com outra como se nada tivesse acontecido. Eu me perguntava, será que ela sabe? Será que ele contou pra ela que a vida dele só continuou porque eu dei meu órgão porque eu vendi meu teto? Mas, no fundo, eu sabia que não. Essas coisas, homem nenhum conta. Ele devia dizer pra ela que era trabalhador, que venceu sozinho, que tava na luta. E eu era só o rastro, a sombra apagada que ele deixou pra trás. Uns dias depois, eu criei coragem e perguntei direto: Kaique, tão falando que você tá com outra. É verdade? Ele riu. Aquele riso debochado que eu nunca tinha visto antes. Maria, para com isso. Você já tá velha demais pra ciúme. Vive sua vida e me deixa viver a minha. Doeu mais do que qualquer resposta que ele podia dar. Porque ali eu percebi. Não era só boato. Era verdade. E pior, ele não tinha nem vergonha de me jogar na cara que eu era velha, descartável. Chorei até secar. Não pela traição em si, mas porque, no fundo, eu sabia que tinha me entregado inteira pra ele. Eu não tinha mais nada pra oferecer, nada pra segurar. Ele tinha levado tudo de mim. E agora dava pra outra o que eu tinha sonhado pra nós dois. Naquele momento, me sentia a mulher mais tola do mundo. Não só porque a idade dele e a minha já gritavam diferença, mas porque eu acreditei que um rapaz jovem ia me amar de verdade. E acreditar nisso foi a maior cegueira da minha vida. E assim, de repente percebi que não era só o rim que eu tinha doado. Eu tinha doado também meu coração, minha casa, minha paz. E tudo isso, ele entregava em risada barata numa mesa de bar com outra. Depois daquela resposta dele, parecia que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. Eu não tinha mais onde me segurar. Passei dias deitada, olhando pro teto, sem vontade nem de comer. O corpo ainda sentia as dores da cirurgia do rim. As cicatrizes coçavam, mas a dor maior era aqui dentro, no peito. Doía mais do que faca. Vizinhança, que sempre foi rápida na língua, não demorou a espalhar. As pessoas cochichavam quando eu passava. Uma dizia: "Tão dizendo que ela vendeu a casa pro novinho." Outra completava: "E ainda deu o rim." Imagina que loucura. Eu fingia que não ouvia, mas cada palavra era como pedra na minha cabeça. Vergonha é um peso que não tem tamanho. E eu carregava esse peso sozinha. Nem coragem de olhar nos olhos. Da minha filha eu tinha. Como eu ia explicar que tinha me deixado levar? Que tinha trocado a segurança de uma vida inteira por um amor de mentira? Às vezes eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia. Cabelo ralo, rosto cansado, olhar apagado. Eu pensava: Maria, o que foi que você fez da sua vida? Eu que já fui mulher forte, trabalhadeira, que enfrentava o mundo de peito. Aberto, agora estava ali, murcha, esvaziada. Mas pior que tudo era o silêncio dentro de casa. Sem a casa que eu vendi, morando de favor num quartinho nos fundos de uma amiga, eu me sentia um peso. A cama era estreita, o ventilador fazia barulho a noite toda. E eu ficava rolando pensando na minha estupidez. O som dos grilos do lado de fora parecia zombar de mim. Eu tinha duas opções: ou me deixava morrer em vida, envergonhada, ou achava um jeito de levantar. Mas a vergonha era tanta que no começo escolhi me esconder. Deixei de ir à missa, deixei de visitar parentes,
Deixei de sair na rua. Era como se todo mundo fosse apontar o dedo e rir da minha cara. Só que, aos poucos, a necessidade começou a bater. Conta de luz, remédio, comida. Nada disso espera. A vergonha não enche prato, não paga boleto. E foi aí que dentro de mim, bem lá no fundo, começou a nascer uma voz baixinha. Maria, ou você levanta, ou você vai acabar morrendo de fome e tristeza. Eu não queria admitir, mas sabia que essa voz estava certa. Eu tinha caído fundo, mas ainda respirava. E enquanto houvesse fôlego, tinha que ter luta. Foi nessa hora que pensei. Eu posso ter perdido tudo, mas eu ainda tenho minhas mãos. Eu ainda sei trabalhar. Posso começar do nada, mas não posso. É ficar parada. E foi ali, no meio daquela vergonha imensa, que a semente de um recomeço começou a nascer. Levantar depois de um tombo grande não é fácil, ainda mais quando o tombo é desses, que todo mundo da cidade fica sabendo. Eu tinha perdido meu rim, minha casa, meu dinheiro e junto a confiança em mim mesma. Como eu disse, a fome não espera. As contas não dão trégua. Chegou um dia em que eu não tinha mais escolha. Ou eu me erguia, ou eu me deixava morrer. Lembro bem daquela manhã. Acordei cedo, mesmo sem sono na noite anterior. Lavei o rosto, amarrei o cabelo num coque desajeitado e fiquei olhando para as minhas mãos, mãos calejadas, marcadas de tantos anos de luta. Pensei comigo. Se foram essas mãos que levantaram meus filhos, que botaram comida na mesa a vida inteira, por que agora não vão dar conta? Foi aí que tomei coragem. Saí de casa com o coração apertado, como quem vai enfrentar o mundo pela primeira vez. Caminhei até a praça central, onde sempre tinha movimento. Lá sentei num banco e fiquei observando. Vi gente vendendo cocada, milho assado, panos de prato. Vi também fregueses comprando, sorrindo, levando as coisas para casa. E me bateu uma ideia. Se eles conseguiam, eu também podia. No dia seguinte, juntei um dinheirinho emprestado com uma vizinha e comprei ingredientes simples: farinha, óleo, açúcar e doce de leite. Peguei uma frigideira velha emprestada e fui para a praça. Montei uma banquinha improvisada, só uma mesa de ferro coberta com toalha surrada, e comecei a fritar churros. O cheiro doce logo se espalhou. No começo, a vergonha quase me paralisou. Eu tremia quando alguém passava. Parecia que todo mundo ia me julgar, apontar e dizer: olha lá a trouxa que deu o rim e a casa pro novinho. Mas quando a primeira criança se aproximou e pediu um churro, meus olhos encheram de lágrimas. Fiz com carinho, entreguei, recebi as moedinhas e senti uma força estranha nascer dentro de mim. A cada freguês que comprava, eu me erguia um pouco mais. A cada elogio, meu peito se enchia. Ouvi gente dizer: Dona Maria, esse churro é o melhor que já comi. Eu sorria e por dentro pensava: eu ainda sei servir, eu ainda sei agradar. Só que agora é com meu próprio esforço, não por ilusão de amor. No final do dia, voltei para casa com a sacola mais leve e o bolso com algumas notas amassadas. Era pouco, mas era meu. Dinheiro limpo, fruto do meu trabalho, não de promessas falsas. Naquela noite, deitei cansada, mas pela primeira vez em meses, consegui dormir em paz. Descobri que mesmo ferida, mesmo sem nada, eu ainda podia recomeçar. Não seria fácil, não seria rápido, mas cada churro vendido era um tijolo novo na reconstrução da minha vida. Eu ainda carregava a vergonha, claro. As cicatrizes do golpe estavam abertas, mas dentro de mim, uma chama pequena começou a arder. Eu percebi que podia ser derrubada, mas não destruída. E ali, naquela praça, no barulho do óleo estalando, eu comecei a encontrar a mim mesma de novo. Ponto à praça, que antes era só cenário de vergonha, virou meu novo ponto de vida. No começo eu ia cabisbaixa, arrumava a mesinha de ferro, armava o guarda-sol surrado e começava a fritar os churros. Mas com o tempo,
percebi que as pessoas não olhavam para mim com deboche, como eu temia. Pelo contrário, olhavam com curiosidade e depois com carinho. As crianças foram minhas primeiras clientes fiéis. Vinham correndo, moedas suadas na mão, olhos brilhando. Tia, põe bastante doce de leite. E eu caprichava, deixava escorrer mesmo, só para ver aquele sorriso de boca, suja de açúcar. Os pais que no começo passavam de lado começaram a parar também. Um deles disse: Dona Maria, churro bom igual esse eu nunca comi. E meu coração se enchia de orgulho. Logo a notícia correu. A praça ganhou cheiro de açúcar e canela. Por minha causa. O freguês foi crescendo. Em poucos meses, eu já tinha minha clientela certa. Gente que saía do trabalho e passava para levar um pacotinho para casa. Moças que compravam para acompanhar o café. Crianças que juntavam moedas, só para sentir o gosto doce. E cada nota que eu recebia, cada moeda que eu guardava, tinha valor dobrado. Porque era meu suor, minhas mãos, minha dignidade de volta. Eu já não dependia de ninguém. Eu não precisava mais de promessas, nem de ilusão. Bastava o óleo quente e minha força de vontade. Mas apesar disso, a cicatriz ainda doía. Tinha dias que no meio do movimento vinha a lembrança dele. Aquele sorriso que me enganou, a voz doce me chamando de princesa. Doía lembrar que eu tinha vendido minha casa, dado meu rim, acreditado no amor dele. Doía pensar que enquanto eu estava ali fritando churros, talvez ele estivesse vivendo vida de luxo com o dinheiro que me tirou. Um dia até aconteceu de uma cliente comentar sem maldade: Dona Maria, a senhora sabia que aquele rapaz do carro, bonito que sempre passa aqui, morou um tempo no bairro? Meu peito gelou. Eu sabia de quem ela falava. Era ele. O sangue subiu. A lembrança voltou inteira. Mas respirei fundo, sorri e respondi: Sei sim, minha filha. Mas agora eu tenho mais. O que fazer? Era verdade. Eu tinha mais o que fazer. Eu tinha que viver. Foi nesse dia que percebi algo importante. Eu não podia mudar o passado. Não podia apagar o que fiz. Nem recuperar o que perdi. Mas podia escrever meu presente. E meu presente estava ali, no barulho do óleo estalando, no cheiro doce que atraía a gente, no sorriso das crianças lambuzadas. Eu já não era a mulher enganada. Eu era a mulher que se levantou, ainda doída, ainda marcada, mas em pé. E todo dia, quando fechava ante a barraca e contava o dinheiro, eu agradecia. Não pelo golpe, mas pela coragem de não me entregar. Era fim de tarde, daqueles em que o sol se despede devagar, pintando o céu de dourado. Eu estava ali, na praça, com minha frigideira no ponto e a massa já pronta. O cheiro doce de açúcar e canela se espalhava, atraindo crianças, famílias, fregueses que já me conheciam pelo nome. Eu estava cansada, mas feliz. Tinha vendido bem naquele dia. De repente, ouvi o barulho de um motor diferente. Não. Era carro de luxo, desses que brilham mesmo na poeira da rua. O ronco fez todo mundo virar a cabeça. Ele parou bem na frente da minha barraca. Meu coração disparou. As pernas tremeram. Eu sabia antes mesmo de ver quem estava no volante. Quando o vidro desceu devagar, ali estava ele. O mesmo rapaz que um dia me fez acreditar em amor, que levou meu dinheiro, minha casa, meu rim, minha paz. Mas agora parecia outro. Barba feita, óculos de marca, relógio caro brilhando no pulso. Bem vestido, cheiroso, sorrindo como se a vida fosse só vitória. Ele me olhou sem piscar e disse com aquela voz mansa, que tantas vezes me encantou: Me vê 20 churros, Maria. Por um instante achei que ia desmaiar, mas minhas mãos foram automáticas. Coloquei a massa no óleo, virei cada churro, passei no açúcar com canela, enchi de doce de leite até escorrer. Tudo com o mesmo cuidado de sempre, mesmo com o coração gritando dentro do peito. Enquanto preparava, minha cabeça rodava. Será que ele veio se desculpar? Será que vai me devolver o que me tirou? Será que, no fundo,
Ainda lembra de tudo o que prometeu? Terminei, coloquei os 20 churros numa sacola grande e entreguei pela janela do carro. Ele pegou, sorriu de canto e, por um segundo, olhou nos meus olhos como quem saboreia uma vitória. Então falou, antes de acelerar. Você sempre me deu tudo sem eu precisar pedir. Agora vai ser igual. Vou levar sem pagar. O carro arrancou, deixando só a fumaça e o silêncio pesado ao meu redor. Eu fiquei parada, com as mãos vazias e o coração apertado. Os fregueses me olharam sem entender. Uma criança perguntou baixinho. Tia, ele não vai pagar? Eu balancei a cabeça sem conseguir responder. A dor voltou inteira, como se o tempo tivesse dado meia volta. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa diferente aconteceu. Eu não chorei, não desabei, não pedi explicação. Apenas respirei fundo e voltei para o meu trabalho. Porque naquele momento eu entendi. Ele podia levar meus churros, podia ter levado minha casa, meu dinheiro, até parte do meu corpo. Mas o que ele nunca mais ia levar era minha dignidade. E foi ali, no meio da praça, que percebi. Ele não era mais dono de nada em mim. Sabe, minha filha, depois de tudo o que eu vivi, eu aprendi que o pior engano da gente não é amar. Amar é bonito, é humano, é necessário. O pior engano é entregar tudo de si a alguém e esquecer de guardar um pouco para nós mesmos. Foi isso que eu fiz. Eu dei demais. Dei dinheiro, dei casa, dei saúde, dei até um pedaço do meu corpo. Em troca, recebi abandono, mentira e humilhação. Por muito tempo me culpei. Achei que a tola era eu, que talvez tivesse merecido. Mas não, hoje eu sei. O erro não foi amar. O erro foi não me amar primeiro. Eu fiz dele meu mundo inteiro. E quando ele foi embora, levou o mundo junto. Só que eu fiquei. E ficar foi o que me salvou. Não interessa se é marido, namorado, noivo ou promessa de amor eterno. Amor que pede pra você abrir mão da sua dignidade não é amor. É prisão. Amor que pede sacrifício sem dar nada em troca é laço que sufoca. E ninguém, absolutamente ninguém, vale a sua paz. Hoje eu vivo simples. Vendo meus churros, conto cada moedinha e sei que vai demorar anos para recuperar tudo o que perdi. Mas sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila, porque agora o pouco que tenho é meu. Meu suor, meu esforço, minha conquista. E isso não tem preço. Por isso, se você tá me ouvindo agora, guarde bem. Cuide de você primeiro. Ame quem quiser, mas não esqueça de se amar. Ajude quem precisar, mas não se esqueça de se sustentar. Porque quando a gente abre mão de tudo para agradar alguém, a vida cobra caro. Eu aprendi do jeito mais dolorido. Espero que você não precise aprender assim. Não entregue tudo a ninguém. O que você tem de mais precioso não é a casa, não. É o dinheiro. Não é nem o corpo. É você. E esse valor ninguém pode roubar. A não ser que você mesma entregue. E eu digo, olhando nos seus olhos de coração, nunca se esqueça do seu próprio valor. Nunca.